Bom, deixa eu começar a falar então sobre moda. Eu quero voltar, surpresa, em Gênesis. Porque a raiz da coisa sempre está em Deus como o Criador. E Deus como Criador, ele apresenta assim em Gênesis 1 como aquele que põe ordem no caos. Gênesis 1, é difícil saber Gênesis 1:1 se ele está falando de Deus começando a criar, ou se ele já parte do que Deus tinha criado já há algum tempo, e aí Deus só para dar um brilho no negócio, né? Dar uma arrumada na bagunça. Porque quando você lê Gênesis 1, de 3 em diante, é Deus organizando o mundo que já existe. Né? Ele separa a água de cima da água de baixo, terra seca de mar, põe animais ali do mar, põe animais que voam lá em cima e tal. Ele vai organizando a criação que ele já tinha feito. Então, a primeira coisa que nós percebemos sobre Deus é que Deus é um Deus de organização, de ordem, de sistema, de fazer as coisas funcionarem bem. Há uma questão de funcionalidade na criação que é fantástica. Né? Às vezes, alguma descoberta que fazem a respeito de como é que funciona o olho, ou quantas sinapses você produz, o seu cérebro produz por segundo, ou a estrutura de um fio de cabelo, ou quantos, sei lá, enfim, né? Tantas outras coisas, né? Estrelas, alguém descobre aí um buraco negro e tal, ou descobre-se uma nova espécie na Amazônia, um peixe que mergulha a, sei lá, 5.000 metros de profundidade, ele é todo esquisito, você fala, nossa, que coisa louca, né? E tal. Então, na criação você observa que tudo é muito exato. Tudo é muito exato. Tudo funciona muito bem, um relógio perfeito. Uma outra coisa que a gente percebe na criação é que há, além da utilidade, beleza. Ainda que geralmente a beleza esteja atrelada a alguma utilidade, mas quando você para e olha para a criação, você fica embevecido com mais do que a utilidade dela, mais do que o funcionamento. Você fica embevecido com a beleza, com o detalhe, né? com as cores, a profusão de cores. Às vezes eu fico... Você vai escolher lá o seu celular, e aí você abre lá a página do fabricante, e aí diz quantas milhões de cores a sua tela do celular consegue reproduzir. Hoje em dia está em quantos? Milhões? Não, 24 milhões? 50 milhões? Alguém comprou celular recentemente? 24 milhões. Sei lá, é assim, não é? É nesse nível. Acabaram de estudar uma mulher que consegue chegar a 200 vezes mais coisas do que o número normal de pessoas comuns. Então, aí você fica pensando, cara, qual é a utilidade de 24 milhões de cores? Né? Aí, tudo bem, sempre vai ter um evolucionista dizendo que aquilo ali foi necessário, né? Foi o item necessário para que a reprodução daquela espécie não sei o que e tal. E aí tem um monte de espécie que é feia e que está reproduzindo tranquilo, né? Que eu digo Pedro aí, por exemplo. Não, está reproduzindo não, só é feio. Então, além da ordem e dessa beleza além da utilidade, você também repara na criação a diversidade. Eu falei das 24 milhões de cores, né, que os caras estão reproduzindo na tela, no sentido de beleza, quer dizer, vai além do necessário. Mas não só nessa questão, também há uma diversidade muito grande. Né? Quando você para, sei lá, se você vai na feira com a sua mãe, para prestar atenção nos tipos de alface que tem, né? Nos tipos de banana, qualquer coisa, vai numa floricultura, cara, é incrível. É incrível. Né? Mercadão ali, né? Sei lá, os tipos de peixes. Olha à sua volta, os tipos de pessoas. Nesse micro-universo aqui que nós temos, não tem ninguém parecido com ninguém aqui. Agora expanda isso. É fantástico. A quantidade de madeira que existe, enfim, né? de minerais. A diversidade da obra de Deus é muito expressiva. Muito mesmo. Talvez um dos
um dos textos que mais exploram isso. Você tem isso no próprio Gênesis 1 lá, que fala da criação, que eu não cheguei a ler com vocês, mas você tem outros textos também, por exemplo, Jó. Vocês lembram que Jó tem uma estrutura muito simples, né? No começo tem a parte histórica, que Jó está lá quebrando a cara, né? Só se lascando e tal. E aí depois chegam 3 amigos de Jó e começam a conversar com ele. Eles são sábios, tá? Eles falam difícil, tem um diálogo difícil lá. E eles estão querendo provar para Jó que ele tem alguma culpa, por isso que Deus está castigando ele. Chega no final, um rapaz, e Jó rebate cada um deles, falando, não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. Chega no finalzinho, chega um rapaz lá e fala assim, não, eu ouvi vocês falando em respeito, né? Porque eu sou mais jovem, mas a verdade mesmo é que vocês estão falando bobagem. Deus não precisa ficar se justificando para ninguém. Ele pode massacrar Jó sem precisar se explicar. Vocês estão procurando explicações, só nisso já estão errados. Basicamente é esse o argumento dele. E aí nos últimos 3 capítulos de Jó, 4 capítulos de Jó, o próprio Deus chega e troca uma ideia. Deus chega e fala assim, escuta, você está me questionando, né? Você está querendo saber por que eu fiz e por que eu desfiz? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa primeiro. É bem, né? Irônico, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha primeiro. Você sabe... Você estava lá quando eu fiz as nevascas? Você estava lá quando eu organizei as estrelas? Você estava lá a hora que eu pus limite no mar? Né? A hora que eu fiz a lei da gravidade? A hora que eu... Né? O tempo de reprodução dos animais? Você deu uma força para mim, não? Eu pedi uns conselhos para você, e agora eu estou te devendo responsabilidades aí, tem que prestar contas para você e tal. E aí, claro, Jó percebe o tamanho dele, né? Essa é a estrutura do livro de Jó. Lá, quando Deus está falando, Deus demonstra a sua grandeza falando sobre a criação. E aí, se você ler lá, você vai ver um pouco disso que a gente está falando, mas o texto que eu queria chamar a sua atenção agora é um texto de Salmo, que eu andei lendo em uma outra estação, um dia desses aí. Salmo 104. O Salmo 104 tem 35 versículos, cada um pode ler um aí? Salmo 104. Onde é que começa? Começa na Kimberly? E vai assim? Vai lá. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolve em luz como uma veste. Ele estende os céus como uma tenda. Pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu cabo e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Cobristes a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando defendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito do comando, saíram correndo. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu designaste. Puseste as águas de vida que não ultrapassarão, para que não tornarem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, porque as águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Ali os árvores monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, deita a margem, fazem ouvir o seu canto. Do alto de tua morada reges os teus montes, a terra parte-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para a serviço do homem, de sorte que da terra tire seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, dos cedros do Líbano que ele plantou. Em que as aves fazem seus ninhos quando a cegonha e a sua casa, e nós Os altos montes são refúgio para as cabras selvagens, assim como as rochas para os coelhos. Ele designou a lua para marcar as estações, o sol sabe quando se põe. Fazes as trevas à meia-noite, na qual saem muitos animais da selva. Os leões fugem à procura da presa, buscando de Deus
Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Fez o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Porque por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que eles dê de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que eles dão, eles morrem e voltam ao pó como saíram. Porém, quando lhe dás o sopro de vida, eles nascem, e assim das vida nova à terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Com só olhar para a terra, ele faz tremer. Coloca as montanhas e elas espumam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, que eu regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendizer ao final ao Senhor, louvar ao Senhor. Bacana. Vocês viram aí que é um salmo no qual o salmista fica encantado com a ordem da criação, com a diversidade da criação e com a beleza da criação. E aí ele até menciona, inclusive, a questão do que vai além da utilidade e que tem tudo a ver com o nosso tema, no versículo 15, quando ele fala que Deus não apenas faz a uva que alimenta, mas ele faz o vinho, quer dizer, na criação dele está o potencial da uva para se transformar em vinho. O vinho que alegra o coração, quer dizer, vai além da utilidade, vai para a alegria. E o azeite que faz reluzir o rosto. Que raio é isso? Hã? Exatamente, quer dizer, numa terra extremamente seca, desidratada, né, com a pele de todo mundo ali ressecada e rachada, como é que era a beleza? A beleza era esfregar um óleo na cara, né? Você olha e vê a menina ali brilhosa, né, assim, tal, não sei o que, aquela pele besuntada e tal, não sei o que, parecendo aquele cara da abertura da... Vocês viram aquele cara, não? Todo besuntado? Então, ele seria tipo top naquela época. O cara tá, né? Então, quer dizer, é uma maquiagem, é o que a gente chamaria hoje de maquiagem, né? Então a gente vê tudo isso nesse salmo. Agora, só está faltando a gente falar de um aspecto da criação de Deus, que é a pessoalidade. Pessoalidade. A pessoalidade é um derivado da diversidade. Porque quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem apenas com um potencial genético de ser diferente um do outro, como vocês podem perceber olhando em volta. Ele também cria o homem com uma individualidade diferente da individualidade dos animais. Você pode chegar numa pet shop e dizer assim, olha, eu quero um animal, né? Eu quero um cachorro, mas eu quero um que fique bem no apartamento sozinho o dia inteiro, porque eu trabalho. E o cara fala assim, pegue um Yorkshire. Como assim? Um Yorkshire? Todos eles são iguais? Sim, todos eles têm o mesmo temperamento, né? Com variações muito pequenas, né? Os seres humanos não são assim. Por mais que você diga assim, caramba, eu fui fazer uma entrevista lá de emprego, mas tinha um japonês, vou para outra já, né? Por mais que você diga isso, na verdade é impossível você comprovar que realmente japoneses têm mais capacidade, que eles têm uma cultura de dedicação intensa e de cobrança de berço, né? E se você tivesse essa mesma cobrança, né, você também teria o mesmo tipo de desempenho. Então, essa diversidade na obra de Deus, quando se trata de seres humanos, ela se manifesta de uma maneira única. Porque Deus faz cada um de nós únicos. Ele nos dá uma pessoalidade. Se você preferir, uma personalidade. Mas é que personalidade dá a impressão que eu estou falando já do derivado da pessoalidade. Quer dizer, eu estou falando de que uma pessoa é mais chata, outra pessoa é mais legal, uma é mais risonha, outra é mais cristã. Não estou falando nem disso, estou falando antes disso. Por que cada um é de um jeito? Porque nós somos pessoas. Por isso que eu estou usando a expressão pessoalidade.
Deus é uma pessoa e Ele nos fez pessoas. Deus tem volição própria, Ele tem o seu próprio jeito, Ele tem o seu caráter, o seu gosto. E ao nos criar, Ele nos fez assim, com essa mesma capacidade. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e obviamente essa semelhança não é física, né? E a principal característica dessa semelhança é a pessoalidade, nós somos pessoas. Ok. A pessoalidade, como um caráter, como um derivado da diversidade, ela expressa isso, ela mostra como nós somos diferentes uns dos outros. De cara, Gênesis 1, Deus criando tudo, aquela diversidade, aquela maravilha, aquela ordem e tal, já falamos disso. Em Gênesis 2, Adão está sozinho e Deus traz Eva. E é exatamente ao olhar Eva como outro, alguém que não é igual a ele, não é um clone. Deus traz alguém que é completamente diferente de Adão, ainda que seja do mesmo tipo. E os dois, encaixam, os dois se completam, se complementam. Mas eles só se complementam porque são iguais, mas ao mesmo tempo eles só se complementam porque são diferentes. Certo? Eles são iguais de uma maneira tal que Adão não conseguiria se completar com um cachorro, porque é diferente demais. Ele precisa de alguém igual a ele. Mas ele não se complementaria com um Adão. Ele tem que se completar com Eva. Né? Assim como o exemplo que eu sempre dou é que você tem a tomada, né, com os 2 pinos, e você precisa de uma tomada com 2 furos. Se tiver uma tomada com 2 pinos do outro lado, você não consegue ligar seu eletrodoméstico. Certo? Você precisa de alguma coisa que seja o oposto de você. Então, logo de cara, quando a humanidade começa, essa diversidade já tem que aparecer. Eva é diversa, diferente, quase que oposta, no sentido de complementaridade, a Adão, Gênesis 2. Em Gênesis 3 há a queda. Em Gênesis 4, Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. Caim e Abel são diferentes. Eles escolhem, eles não apenas têm nomes diferentes, eles escolhem profissões diferentes, eles se apresentam a Deus de maneira diferente, eles reagem a Deus de maneira diferente, tanto é que um mata o outro. E assim por diante. Caim depois tem filhos e netos. Os filhos de Lameque também são diferentes uns dos outros. Não apenas nos nomes esquisitos, mas um resolve criar gado, o outro fazer instrumentos de corte, o outro faz música. Essa diversidade humana vai aflorando. Porque Deus não nos fez para sermos... Deus não é fordista, né? Ele não fez uma linha de produção. Né? Por mais que nós possamos ter aí até mesmo gêmeos, né? Com um DNA idêntico, mas quando você vai conversar com um e com o outro, você descobre que são pessoas diferentes. Essa diversidade vai pululando aí de uma forma ou de outra. Geralmente a gente fica lá em Gênesis 11, estou avançando um pouco, lá em Gênesis 11 a gente fica pensando que o problema lá de Babel é que os caras estavam fazendo uma torre muito grande, Deus ficou com medo, e vai que os caras chegam aqui em cima mesmo, né? Eu estou sozinho aqui de boas, né? Vou ganhar vizinho, vai que os caras são barulhentos, né? Não é isso. Se você lê o texto, você percebe que a questão toda é que Deus mandou o ser humano se espalhar pela terra e dominá-la. E eles então falam, tá muito bom aqui, nós vamos ficar juntos. E aí não dá certo, não é o plano de Deus, e Deus então estabelece diferenças linguísticas de maneira que eles se espalham. Então, não é apenas um castigo que Deus está dando, Deus também está forçando-os a fazerem aquilo que Ele tinha planejado desde o começo. Então eles se espalham, as diferenças são forçadas por Deus. Por que eu digo forçadas? Porque, inevitavelmente, se a humanidade se espalha, como é o fato que acontece, então, por exemplo, chega lá um tiozinho baixinho lá, né, com a sua esposa também baixinha, porque gostou da baixinha lá e tal, e eles vão para uma ilha e lá eles têm filhos baixinhos, né? Tem filhos baixinhos, a ilha lá não dá muito tipo de verdura, mas arroz dá, que é uma beleza. Então eles comem arroz e depois de 20 gerações, os filhos deles são mais baixinhos ainda, porque o DNA vai se filtrando e se intensificando, porque os dois são baixinhos, né? E aí casa com primo, vai só diminuindo a estatura, né? E aquele sol não é muito bom, a melanina parece que também não é ativada, o DNA da melanina vai desligando, né? Vocês sabem que do tanto de DNA que a gente tem, estão ativados uns 5%, né? Vocês sabem disso, né? Os cientistas estavam chamando no começo de DNA lixo. Eles achavam que por causa da evolução, aquilo tinha se acumulado e ficado lá, como informação perdida. Agora eles descobriram que não, tem um sistema que liga e desliga os DNAs que quer, né? Ninguém sabe quem é esse que quer, né? Que quer, de acordo com
com a necessidade, tá? Então não tem nada de lixo, eles estão descobrindo que funciona. Mas enfim, então quer dizer, há um potencial de diferenciação na humanidade que vai sendo ativada pelas circunstâncias, ou desativada. Não tem ninguém que é menos humano, o pacote está completo. Mas aí você usa um pouco mais aqui, usa um pouco menos ali, e aí você vai lá nessa ilha, hoje em dia os caras são tudo baixinho, tem os olhos puxadinhos e come arroz pra caramba. Né? Mas se você vai numa outra ilha, um pouco maior lá, os caras são tudo negão, fortão, né? Come, sei lá, come tigre, não sei o que os caras comem. Eu não sei o que os caras comem na África. Mas vocês entenderam o meu ponto. Então, essa diversificação iria acontecer naturalmente. Né? Cê pensa sei lá, dá para fazer isso até com bairros. Mas pensa no Brasil, né? Pessoas colonizadas mais... com mais interação com os índios, ali pelo centro-oeste, com os holandeses lá no nordeste, com os alemães no sul, ou essa bagunça que é São Paulo. Aí você fala um negócio aqui, o cara entende outra lá. E fala português. E aprender na escola português. Imagina se não tivesse ensino público gratuito, obrigatório. A gente não se entendia mais. Né? Que faz uma padronização da língua. Então, se os homens se espalhassem, isso ia acontecer. Mas como eles queriam ficar juntos, isso não ia acontecer. Aí Deus fala, agora vocês vão se espalhar na força. Mudei a língua de vocês na porrada. Tá? Eu só estou dizendo isso para mostrar para vocês o quanto essa diversidade que Deus aprecia tanto, ela acontece na humanidade de maneira peculiar. De maneira que a nossa individualidade se expressa de diversas maneiras, inclusive culturalmente. E aí cada um vai ter a sua forma de se expressar, né? Não adianta você mandar um missionário para a África lá, o cara converte os caras lá e os caras têm que usar, sei lá, o missionário americano, os caras têm que usar terno e gravata, né? Não vai rolar. Mesmo porque terno e gravata lá nem comunica aquilo que comunica lá nos Estados Unidos. Né? Talvez a roupa que comunique a mesma coisa lá na África seja, ao invés do cara usar, sei lá, folha de bananeira para se cobrir, o cara vai usar a pele daquele tigre que ele comeu, né? Agora há pouco, né? Acabou de comer o tigre e faz uma pele. É isso aqui que expressa aquilo que é ir num lugar especial e fazer um culto. Então, eu tenho que ir, todo mundo vai de roupa de tigre, né? Coitado dos tigres lá. Bom, isso em Gênesis 11. Deixa eu dar um salto maior. Atos 1:8. Jesus diz assim: o Espírito Santo vai descer sobre vós e vocês vão se espalhar por todo quanto é lugar, né? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Aí o Espírito Santo desce em Atos 2, faz eles falarem línguas estrangeiras, né? Ali naquele momento eles falam língua de romano, língua de parto, de medo, de sírio, de tudo quanto é coisa. Então, quer dizer, o Espírito Santo de novo forçando a barra e dizendo assim, não, eu quero diversidade, eu não quero uma igreja que só fala aramaico. E finalmente, em Apocalipse 7:9, aí sim vamos ler, Apocalipse 7:9, por favor. Qualquer um pode ler. Último livro da Bíblia, Antigo Testamento, vai lá. É para ver se o pessoal está... Vai? 7:9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Isso. Então, olha, pode parar. Então, olha só, de todas as línguas, né, com hábitos alimentares diferentes, com cabelos diferentes, com cor de pele diferente, com roupas diferentes, talvez com instrumentos diferentes diante do Senhor, e todos ali estão louvando. Deus gosta desse negócio. Deus gosta dessa diversidade. E ela apenas expressa essa individualidade que nós temos, essa pessoalidade que eu falei desde o começo. Tá? Bom, então deixa eu fazer a aplicação disso tudo no nosso tema. Para refletir o Criador, já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos refletir o Criador na Terra. Para refletir o Criador, o ser humano, então,
tem que dominar a criação, colocando ordem na bagunça, fazendo útil aquilo que está largado. Né? Então eu pego, meu exemplo preferido, o cacau e o leite, e o açúcar e transformo em sorvete de chocolate. Né? Estou pondo ordem, estou pondo utilidade, estou trazendo, inclusive, diversidade, porque aí de repente o sorvete pode, né, ter cookies e tal, não sei o quê. Né? Eu preciso arranjar outro. É que esse exemplo me cativa. E para fazer isso, o ser humano tem que usar criatividade. Criador só Deus é, mas Ele nos fez criativos. Nós podemos pegar a obra dele e transformá-la. Então nós estamos fazendo isso, dominando o mundo, nós fazemos isso. E quando nós fazemos isso, há tanto utilidade quanto beleza como frutos legítimos da nossa obra de dominar o mundo, da nossa missão de dominar o mundo, que Deus, foi a primeira ordem que Deus deu para o ser humano, e são expressões dessa imagem que nós carregamos de Deus. Estamos sendo criativos e não criadores, não dá para ser, mas criativos, estamos sendo sistematizadores, estamos trazendo utilidade, estamos trazendo beleza para a criação de Deus. Tá. Qual é então, nesse quadro maior, onde é que se encaixa a moda? Ou melhor, como a moda serve a esse propósito maior? Vocês falaram a respeito disso já. Primeiro, trazendo beleza para o cotidiano. Existe uma beleza que eu tenho que ir no museu para apreciar. Mas existe uma beleza mais cotidiana. Né? A gente podia estar falando de designers também, né? Quando o cara faz um garfo lá que você olha e fala, caramba, né? Que da hora, né? O encaixe e tal, não sei o quê. Né? Ou quando o cara, com a simplicidade enorme, faz um clips, né? Você fala, uau, né? Um arame dobrado e eu prendo papel. Mano, é muito bom aquilo, né? Ou prende o microfone na roupa. Prende o microfone na roupa. Mas então, falando de moda, alguém com o feeling certo, com a percepção afiada, aguçada, ele pode trazer essa criatividade para uma simples camiseta, para uma fivela de cinto, para o formato de um sapato, para um corte de cabelo, para a cor de uma roupa, né? Para o jeito de um relógio. Tudo isso vai compondo a moda. Então, é nesse sentido que ela se encaixa. Ela só está manifestando o domínio da criação e a imagem de Deus que está em nós. Uma pessoa está sendo criativa e está trazendo beleza para o dia a dia das outras pessoas. Ela também serve a esse propósito quando ela ressalta a beleza criada. Então é muito comum que você, talvez um exemplo mais fácil é o do batom. Né? Tá certo, hoje em dia tem batom preto, batom verde, não é isso, meninas? Tem, não tem? Tem, não tem? Tem. Tá, mas em princípio você, né, classicamente você tem um batom vermelho. Quer dizer, ele na verdade ele está referenciando a própria boca. Ele está destacando a beleza da boca, está às vezes até dando uma retificada, né, assim, acertando, porque o nosso rosto não é simétrico perfeitamente, então a menina expert no batom, ela faz a curvinha certinha do outro lado, aí aqui ela segue o lábio, aqui ela altera o lábio para ficar igual dos dois lados, né? Vocês fazem, não? Vocês fazem isso, não fazem? Sobrancelha, cara, design de sobrancelha, né? O que é isso, senão você está expondo aquilo que estava lá, mas de uma maneira aprimorada, melhorada, etc., corrigida até, se for o caso. Então, há uma beleza e eu ressalto essa beleza, eu destaco essa beleza que está lá, coloco ordem àquilo que é natural, de volta aí o exemplo da sobrancelha, acho que é o melhor, né? Então, a sobrancelha está lá meio bagunçada, os fios vão para cima, um outro vai para baixo, e aí vai lá, o designer, ele espeta e faz não sei o que e tal, e fica agora correto. Né? Hã? Não entendi. Pinta a sobrancelha, né? Eu acho esquisito, mas tem gente que faz. Então, quer dizer, veja que ao fazer isso, essa pessoa está exercendo aquele domínio sobre a natureza que Deus ordenou. Né? Assim como o lavrador está transformando uma terra onde nascia um pouco de alimento, um pouco de mato, ele transforma aquilo tudo em alimento e descobre o ciclo da natureza de forma que ele sabe que tem que plantar em tal época tal coisa e na outra época outra coisa.
e assim por diante. Então, é a mesma coisa que a pessoa está fazendo, ela está exercendo o domínio e manifestando a imagem de Deus na sua criatividade e na beleza que ela coloca na criação, e na ordem que ela põe, na utilidade que ela põe. Então, tudo bem, eu descubro que a borracha é ótima para pisar em cima, faço sapato com solo de borracha, legal, mas eu posso colocar beleza nessa borracha também, colocando um desenho diferente e tudo mais. Então, em tudo isso, há uma santidade nessa atividade, no fato de que ela está cumprindo aquilo que Deus mandou, né? E aí eu gastei tempo falando a respeito da pessoalidade, porque um aspecto central dessa atividade de dominar a natureza está exatamente na pessoalidade. Quer dizer, como a roupa, ou o cabelo, ou o sapato, ou o acessório, como isso manifesta, ou pode ser usado para manifestar o que eu sou, o que eu tenho, ou o que eu sinto, então, ao contrário de um engenheiro que faz uma ponte, a pessoa que faz uma roupa, ou desenha uma moda, ou estabelece um estilo, ela cumpre um papel muito mais pessoal. E já que nós não somos todos iguais, pelo contrário, Deus nos fez diferentes, esse papel é fundamental. Então, de fato, não dá para a pessoa fazer roupa, ou qualquer um desses aspectos da moda, como quem faz uniforme. Né? Outro dia o Gabriel me perguntou por que no exército todo mundo tem que cortar o cabelo, né, daquele jeito lá. E eu expliquei para ele nesse sentido, porque a mentalidade do exército é a seguinte: você perde a sua individualidade, você faz parte de um pelotão, você é uma peça na grande engrenagem. Essa é a mentalidade militar. Então você usa todos usam a mesma roupa, mesma cor, o mesmo corte de cabelo, e até mesmo o nome você perde, né? Os caras te dão um novo nome, um número, né? Uma patente, e você perde a sua individualidade para que você seja uma peça na engrenagem mais eficiente. Funciona, mas no aspecto da moda é o contrário que a pessoa quer. Ela está possibilitando que você expresse a tua individualidade, a tua personalidade, a tua pessoalidade. Quer dizer, ela está contribuindo para aquela diversidade mais profunda que Deus colocou na criação dele, que somos nós. Então é fantástico que alguém possa planejar, né, roupa e estilo e acessórios, qualquer uma coisa assim, que vai trazer para fora aquilo que está entre as coisas mais profundas da criação de Deus, que é a pessoa humana, a individualidade, a nossa personalidade, que Ele criou como o ápice da sua criação, porque expressa de uma maneira mais plena a imagem de Deus no homem. Vocês estão me acompanhando até aqui? Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim: acorda, miserável, que o pastor está falando. Agora, por causa da queda, como todas as outras atividades humanas, a moda também ganhou uma corrupção, uma distorção dessa utilidade, dessa beleza, desse papel inicial. Como é que essa distorção se manifesta atualmente? Em primeiro lugar, a moda alimenta um exteriorismo, vamos chamar assim. Como a moda só atinge o seu exterior, é muito natural que você comece a valorizar o seu exterior. Se a gente fosse mais completo, se a gente fosse mais pleno, a gente valorizaria o exterior sem perder nada, a gente só ganharia. Mas como nós somos muito limitados, quando a gente valoriza muito o exterior, é muito provável que a gente está desvalorizando o que é mais importante, né? Que é a nossa interioridade. Então, aquilo que deveria servir originalmente para que a minha pessoalidade, aquilo mais interior que eu tenho, seja manifesto, passa dali a pouco a fazer quase que o contrário. Porque eu agora desprezo a minha pessoalidade e viro só aquilo que eu mostro. Aí é quase que uma inversão completa do papel criacional que a moda teria, né? Do papel redentivo e belo que a moda teria. O tempo todo, né? Na verdade, a idolatria é isso. Você pega um aspecto da criação e transforma em criador. Percebe essa inversão? A idolatria é isso. Então, toda vez que a gente faz essa inversão, a gente está caindo num tipo de idolatria. Quem fala a respeito disso de uma maneira tangencial, assim, só de passagem, é Pedro, na sua primeira carta,
No capítulo 3, abra lá para mim, por favor. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículos 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Percebeu o contraste que ele faz? Então ele está falando, na verdade, se você ler o contexto todo, você percebe, ele está reconhecendo que algumas irmãs ali da igreja, para quem ele está escrevendo, tinham maridos não crentes, né? Possivelmente, elas se converteram depois que já estavam casadas, e o marido não se converteu. Na Bíblia não fala do outro caso, porque naquela época a religião do marido era a religião da esposa. Então, era praticamente impossível você encontrar um marido crente que a mulher não fosse. Ela podia não ser convertida, mas na igreja ela ia, porque o marido estava indo. Mas o contrário dava para ser. A mulher se convertia, pedia pelo amor de Deus para o marido, para ele deixar ela ir na nova religião dela, e ele deixava. Beleza, deixou. Bom, então Pedro quer se referir a essa mulher. Quer dizer, ele não está falando de uma menina crente que resolveu casar com um cara que não é crente, ok? Ele não está falando disso, ele não está dando essa abertura. Ele só está dizendo que já que esse é o seu caso, então não adianta você ficar enchendo as paciências do seu marido, querendo convencê-lo a ir para a igreja. O que é que vai ganhar o coração do seu marido? Aí ele fala, é como se ele falasse o seguinte, olha, lembra quando vocês estavam namorando, que você se vestia e tal, cabelo frisado, né? Hoje em dia é na chapinha, né? Na época era babyliss, não sei. Então tinha um frisado no cabelo, tinha aí uns adornos que elas usavam, tal, um pingente no nariz, que hoje em dia voltou na moda. Isso atraiu o olhar do marido, quer dizer, do então noivo. E ela então ganhou a partir da aparência. Mas agora que ela quer ganhá-lo para Cristo, a aparência não vai valer nada. E aí Pedro diz assim, o que vale mesmo é esse coração gentil, é esse espírito de submissão, seja uma boa esposa, é isso que vai ganhá-lo para Cristo. Então, não é que Pedro está dizendo assim, olha, a mulher cristã não deve usar adorno. O que ele está dizendo é que ela não pode achar que isso é o que interessa. Então, só dele fazer esse aviso, esse alerta, já nos reforça a percepção de que quando a gente presta muita atenção na aparência, a gente esquece da essência. Né? Senão ele não precisava avisar. Senão ele não precisava fazer esse contraste. Já que as duas coisas não são necessariamente contrastantes, eu posso cuidar das duas, mas ele faz o aviso, significa que eu até posso cuidar das duas, mas a minha tendência natural é que se eu cuido da aparência, eu esqueço da essência. Então a moda, ela alimenta esse exteriorismo que eu estou chamando, porque ela só cuida da aparência. E conforme nós temos uma indústria da moda muito forte, que movimenta bilhões em todo o mundo, e o brasileiro é extremamente voltado para a aparência, culturalmente falando, então é muito natural que então essa indústria da moda me ofereça cada vez mais subsídios para que eu cuide da aparência. E é muito perigoso que eu esqueça da essência. Eu preciso ficar atento com isso. Essa é uma distorção do princípio que está ligado ao domínio e à imagem de Deus, que é bom e tem tudo a ver com o plano de Deus para nós. Um outro perigo aí de distorção ligado a esse é que, por causa do pecado, eu tendo a me preocupar demais comigo mesmo. Eu sou egocêntrico. Eu tendo a me preocupar demais comigo mesmo. Uma das preocupações que mais acontece comigo, quando eu me preocupo comigo mesmo, é o que é que estão pensando de mim. Essa é uma das preocupações que eu mais tenho. Acabei de pregar. Rapaz, olha lá, o Jonatas cochilando lá, acho que eu preguei, né? Foi fraco hoje, tá? Puxa vida. Aí vou lá, pergunto, ei, Jonatas, tudo bem, tá, sei o quê, né? Doido para ele falar assim, ô pastor, foi uma bênção, e ele não fala. Rapaz, fiquei arrasado a semana inteira.
Né? Fiquei arrasado a semana inteira. Então, eu sempre tendo a me preocupar com a opinião dos outros, mas não porque eu me preocupo com os outros. Veja, tem diferença. Eu me preocupo comigo. Tá? Então, eu estou preocupado com a opinião dos outros e a moda me dá todos os subsídios possíveis para que essa preocupação se torne o centro da minha vida. Né? Então, eu vou comprar, o Brandon vai comprar um óculos, ele fica 2 horas lá na ótica querendo saber o formato que está na moda, que o pessoal vai, poxa, o Brandon agora é um cara cool e tal, não sei o quê. Ele quer o tapinha nas costas. Né? Vocês não imaginam o tempo que demorou para a Solange escolher esse corte de cabelo. Só pensando no que vocês iam pensar dela. Entendeu? A gente vai se preocupando com a opinião dos outros. E esse temor do que o outro pensa, notem a palavra que eu estou usando, temor. Esse medo do que o outro pensa é escravizante. É uma bola de ferro que você pendura no seu pé. Então eu estou sempre preocupado com o que pensaram, com o que vão pensar. Eu fico 2 horas lá na frente do armário, aí eu não tenho roupa para ir na igreja. Porque se eu for com essa roupa, o que vão pensar? Eu fui na escola dominical com essa roupa já? Vou de novo na culto à noite? O que é que vão pensar? Então eu já não estou mais conseguindo me preocupar com o que eu sou, mas apenas com o que eu aparento ser. Isso você também vê na questão socioeconômica. Alguém levantou aí que eu não lembro mais quem foi. Né? Então, com a minha roupa, né? Com a marca da minha roupa, eu posso demonstrar uma situação que atraia esse tapinha nas costas metafórico das pessoas. Né? A marca certa, a cor certa, o modelo certo, né? A calça dos meninos, né? Que tem que ser mais justo, tal, não sei o quê. A cueca tem que estar aparecendo, né? Que mais? Né? O cabelo tem que ter um cotoroto aqui em cima, né? O Dani mesmo tem. A barba, né? Barba cheia, tal. Então, quer dizer, eu vou colocando essas pequenas bolas de ferro no meu pé e nem percebo. Porque eu acho legal. Mas eu preciso guardar no meu coração para que a vaidade, naquele sentido que eu falei para a Jenny, não apareça. Quer dizer, eu estou preocupado mais com a aparência do que com a essência. E para que eu não me veja escravizado à opinião dos outros. Eu queria muito usar, né, uma calça vermelha, mas o pessoal vai lá e fala assim, cara, calça vermelha ninguém mais usa, né? Quem mais usa calça vermelha? Quem usa calça vermelha? Né? Então eu fico preocupado com o policiamento dos outros. Ninguém consegue policiar o que eu tenho dentro, percebe? Eu não preciso me preocupar com isso. Eu sou um cara arrogante, eu sou um cara, sei lá, covarde, eu sou um cara que estou sempre desejando a mulher do próximo. Ninguém está sabendo de nada. Mas a aparência, as pessoas conseguem olhar e julgar. Então eu me preocupo com a aparência. Inclusive no aspecto de igreja tem uma questão bem pernóstica aí de algumas igrejas que se preocupam mais com o que você veste, e aí você fica bem com Deus, né? Porque você está vestindo a coisa certa, né? Usando a roupa certa, na hora certa, e aí você pode julgar o outro que não está com a roupa certa, e você mesmo esquece que na verdade você está frio com Deus, você nem sabe nada a respeito de Cristo. Né? Isso é uma questão bem complicada. Então esse temor de homens talvez seja o ponto mais chave para a gente entender o aspecto negativo da moda. Agora, não adianta botar a culpa na moda. Por que é que a moda se engancha no nosso coração desse jeito? Porque o nosso coração quer isso. A culpa não é da moda. A culpa não é do dinheiro que você é mão de vaca. Né? A culpa é sua. Então a moda só tem esse efeito sobre nós porque o nosso coração deseja mais a aparência do que a essência. Porque o nosso coração deseja mais a apreciação das pessoas do que o que é justo diante de Deus. O problema está no nosso coração. E a moda é apenas a ferramenta que vai trabalhar isso. Mais uma coisa. A indústria da moda, agora falando mais especificamente da indústria da moda, ela promove o diferente apenas pela grana.
Eu falei que o diferente, a diferenciação, a diversidade, Deus aprecia. Mas a motivação disso, na moda, não é a diferença, não é a divergência, não é a diversidade. O objetivo da moda, como indústria, é simplesmente que você tenha que comprar uma nova camiseta porque a sua é do verão passado. Né? Então, e nisso, ela promove um consumismo miserável aí, em que as pessoas nunca estão contentes com o que tem. Né? E estão sempre comprando novas roupas e muitas vezes nem chegam a usar aquelas que têm, em nome da moda, né? Em nome desse Deus gigantesco aí que manda na vida das pessoas. A indústria da moda também elege uns poucos iluminados que ditam e que são imitados cegamente por todos os outros. Né? Tem, sei lá, quem assistiu O Diabo Veste Prada? Né? Boa parte. Alguém se empolgou, né? Assisto e sigo, né? Ali tem uma hora lá que a Glenn Close derruba completamente a Anne Hathaway lá, né? Não lembro mais o nome dos personagens, só lembro o nome das atrizes. Porque ela está usando um suéter azul, lá, lembra? E aí ela se acha acima da moda. E aí hã? Não lembro. Mas, Aí a Meryl Streep fala assim, isso aí você acha que você não está na moda, mas na verdade, 5 anos atrás, fulano de tal decidiu usar o azul de uma forma diferente e tal, não sei o quê, e aí agora chegou na C&A onde você comprou. Acaba com a menina. E é verdade, o sistema é assim mesmo. Então, se você costuma acompanhar São Paulo Fashion Week ou Milão, alguma coisa assim, você percebe que tem coisas ali que nunca você vai ver no cinema, na rua, no shopping. São roupas que você nunca vai ver. Só que se você continuar prestando atenção, daqui a 3 anos ou 2, versões suavizadas daquelas roupas estarão sim no shopping, no cinema, na rua e tal. E você vai comprar. Da Lady Gaga, né? É verdade. Ali você vai levar. Você pode usar um churrasco aqui. Né? Então, veja, a indústria funciona assim. Tem uns poucos iluminados lá na ponta que fazem alguma coisa, né, mirabolante, que eles se acham artistas, né, supremos e tal. E aí, então, aquilo vai descendo como um efeito cascata até chegar aqui embaixo. Mas o fato é que esses homens são imitados cegamente. E o final das contas é que a moda que deveria servir à diversidade acaba formando um padrão. De maneira que todo mundo usa o mesmo cabelo, a mesma cor, o mesmo tênis, o mesmo sapato, a mesma calça, o mesmo formato de tudo. Então a moda nega-se a si mesma em favor da indústria da moda, naquilo que ela deveria ser o papel dela. Né? Então às vezes eu observo as roupas e tudo mais, não tenho grana para comprar roupa toda hora, então eu fico só observando, né? Acho que é essa a questão. Mas quando você começa a olhar, você percebe assim, cara, todo mundo está usando a mesma roupa. Tem umas 4 ou 5? Tá, mas é só essas 4 ou 5 que todo mundo usa. Né? Pelo menos o pessoal mais, né? E o pessoal que não é tão, ano que vem vai estar usando, né? Um ano atrasado. Ainda tem essa, né? Que não compra nos melhores lugares, no ano que vem está usando. Então, essa padronização, ela é uma negação da função mais bonita da moda, que é trazer essa diversidade. Porque, afinal de contas, dizendo que está te dando liberdade, a moda também te prende. Você pode ser o que você quiser, desde que seja isso que eu estou te vendendo. Essa é a mensagem. E é uma negação da função que ela deveria ter. Né? Então ela elimina a diversidade e nega as diferenças de pessoalidade, porque afinal de contas ninguém faz uma roupa para você. Elas fazem uma roupa para uma outra pessoa lá do outro lado do mundo e no final das contas, e ainda mais em tempos de globalização como os nossos, você está usando uma roupa inspirada numa linha que foi montada por alguém que nunca nem veio no Brasil. Aí você vê, às vezes, aquele friozinho paulista ali de 15 graus, a mulherada de casaco de pele, bota e tal, não sei o quê, né? Morre no busão, morre no metrô, né? Mas tem que usar esse negócio, gastei 500 conto, né? Tem que usar, né?
Então, tem coisas assim que são destoam cada vez mais, né? Por causa de como o nosso mundo está globalizado, isso fica mais cruel ainda. Ou, por exemplo, ainda falando das meninas, quando um padrão de beleza é estabelecido a partir de um cara, italiano, que elege uma norueguesa como o padrão de beleza, e você, aqui, filha neta de índio e com portuguesa, e você tem que olhar para aquele negócio lá e falar assim, caramba, como eu sou feia, né? Como eu estou fora do padrão. E você, besta menina, ainda acredita nisso e fala assim, nossa, as meninas são tudo baranga, né? Porque bonita mesmo é aquela menina norueguesa. Então, quer dizer, você mata a diversidade em função de um padrão estabelecido por alguém lá fora que você nem sabe onde está, que nunca nem olhou para sua cara. E, no final das contas, uma pessoa cuja opinião não te importa nem um pouco, porque você não conhece a pessoa. Mas ela diz o que você deve ser. Então, nesse sentido é que a moda é extremamente negativa, né? A indústria da moda também sofre do mal das artes em geral, na era contemporânea, que é a negação da estética. Né? A arte tem essa vibe aí de negar a própria estética, né? Os artistas querem fazer uma arte que não seja bela. É ou não é? Está na moda você fazer um negócio que não tenha referencial de beleza. A arte não é arte, né? É uma arte que é desarte. Isso, se desconstrói. Isso. Então, quer dizer, você, né, na verdade, a ideia de que alguma coisa é bela está sendo desconstruída como algo apenas socialmente construído. Mas para nós que acreditamos numa criação, a noção de beleza, ela expressa algo que é real. Existe um Deus que é belo, que criou coisas belas. Então existe uma tal de uma beleza, só precisa descobrir onde ela está. E o interessante é porque o que a gente vê na arte, sempre, né? Mas o que a gente vê na arte, que é essa desconstrução, o que é belo, é somente a expressão da cultura que a gente tem hoje no mundo. É a expressão da época que a gente está vivendo. Então, a questão do ser, na verdade. Isso As pessoas estão fazendo isso e isso está sendo expresso na arte. Então, mas veja que há um ciclo que é difícil simplificar dessa forma, porque a arte, ao mesmo tempo, está formando pessoas assim. Né? Porque o artista, ele é o cara da ponta, ele não é o cara do povão. Assim como esses caras lá de Milão. Então, a sensibilidade do artista ela é antecipada. Ele vê que o trem está indo, que o metrô está chegando na luz, e ele produz tucuruvi, porque ele é artista. Ao produzir tucuruvi, ele ajuda a empurrar o trem até tucuruvi. Há um ciclo, a coisa se reproduz, se retroalimenta. Isso, mas acho que é mais o outro, porque tipo, ele só tem essa sensação daquilo que ele está vivendo. Então por isso que ele faz isso. Ou ele faz o oposto do que ele está vivendo, porque ele está sentindo isso, então eu vou fazer o oposto. Então, mas quando você sente uma coisa, essa coisa pode ser no futuro, mas pode não ser. Só que você fazendo ou produzindo uma arte do que você está sentindo agora, você ajuda o que pode ser a se concretizar. E é aquilo que eu falei, a sensibilidade do artista é sempre maior do que a do povão. Então ele enxerga muito mais do que aquilo que eu estou enxergando. Ele não faz o que está, ele faz o que vai ser. Se ele é um bom artista, um artista de vanguarda e tal. Então é nesse sentido que eu estou transferindo essa ideia para a moda e dizendo assim, poxa, esse pessoal está empurrando numa certa direção. Agora, veja, essa negação da estética dentro da moda, e inclusive da moral, que também faz parte da nossa época, a negação da moral como uma ideia, da ética, né? Há o certo e errado. A gente está num momento em que a gente está negando que existe o certo e errado. Cada um define o que é certo e o que é errado para si. Né? Então, obviamente, o artista da moda também capta isso e expressa isso na sua roupa. Talvez um dos aspectos mais interessantes ou mais visíveis disso é estar na questão da sexualidade. Veja, como eles são sempre à frente, já na década de 20, Coco Chanel, a primeira superstar da moda, ela já começou a fazer terninhos masculinos para as mulheres. Na década de 20. Agora, imagina essa geração de fazedores de moda
que já nasceram após a revolução sexual da década de 60. Quer dizer, eles não precisam nem ser visionários, eles já creem que não há padrão moral na sexualidade, por exemplo. Então, para esse cara produzir moda, ele já produz nesse padrão, e se ele é um visionário, ele já quer ir à frente. Ele já quer ir mais. Pastor, Diga. só para participar nesse padrão, por exemplo, o padrão cristão de moda seria aquele, tipo, a beleza da moda, naquilo que a capacidade criativa do homem e eu usar aquilo. Mas a partir do momento em que eu coloco isso no lugar de Deus, vivo através disso, é isso que vamos mostrar que é o errado. Esse é um dos aspectos. Quando eu coloco a moda, realmente, a primeira coisa que você vê da pessoa é o vestimento. Uhum. O modo de vestir, o modo de falar. Então, ao ver essa produção e colocar ela num pedestal, ela não deveria ficar, que é no lugar de Cristo, mais ou menos, aí que é o ponto errado. Mesmo quando eu coloco no lugar de mim, ou no lugar do outro, eu já estou errado. Porque eu estou despersonalizando o outro e despersonalizando a mim mesmo. E eu passo a ser aquilo que eu aparento ser. Mas aqui eu já estou falando de outro aspecto, estou falando da questão realmente da influência da moda na cultura. Então, por exemplo, a androginia. Né? Você tem alguns modelos que são famosos e que, se você olhar, e dependendo do ângulo da câmera, você não consegue dizer de primeira se é homem ou se é mulher. Né? Você não consegue, você tira uma foto ali, aquela cara meio de né, que os modelos fazem e tal, né, que você não, tomei um susto, né? E você precisa da roupa para dizer se é homem ou se é mulher. Mas por que é que esses grandes luminares da moda, os grandes produtores da moda, escolhem modelos assim? Para atingir todo mundo. É pegar todo mundo. Então, tudo bem. Hã? Pois é, como eles não têm uma visão cristã do que é homem e do que é mulher, e eles têm uma visão secular da revolução sexual, eles se acham como os revolucionários culturais que precisam agora ajudar o mundo a perder aqueles padrões bestas antigos de que homem é homem e mulher é mulher. Eles estão na frente, eles são um pelotão de infantaria. Então, quando você vê alguns desfiles, você percebe primeiro isso, né? Como as mulheres se parecem com adolescentes que ainda não têm barba. Enormes, né? Compridos e tal, rosto meio ossudo até, né? Mesmo a Gisele Bündchen, que é linda, né? Que inclusive sai um pouquinho do padrão, né? Mas ela tem um rosto meio comprido, um rosto meio ossudo, um nariz meio duro ali, ela não tem traços muito suaves de uma mulher, ela tem um traço mais duro. Ela é linda, mas a questão é que nem ela está tão fora assim daquilo que a gente vê. Mas se você pega uma Kate Moss, por exemplo, você não sabe dizer se é homem ou mulher. Se é só o rosto, você não diz. Se botar maquiagem vira mulher, se não botar maquiagem você acha que é homem. Né? Parece ali um cara que, né? Meio estranho, um cara meio estranho. Que é o tomboy agora, né? Tem o tomboy também. O que é o tomboy? A menina que se veste como um menino. É muito útil para esses caras que são revolucionários culturais aí da sexualidade produzir esse tipo de moda. Né? Quando você vê lá desfile após desfile, ano após ano, os caras mostrando homens de saia, e você fala assim, cara, isso nunca vai pegar, cara, isso nunca vai pegar. Talvez daqui a 10 anos você esteja usando. Então, o filho do Smith usa saia. Né? Então, há um propósito nisso. Há um propósito nisso. Não, tudo bem, eu não estou querendo dizer isso. Então o dia que saia para homem virar moda, eu não posso usar porque eu sou cristão. Também não é isso que eu estou dizendo. Porque no dia que virar moda, não tem problema nenhum você usar. Porque é uma coisa de homem. O importante é você usar. Você que é homem, use coisas de homem. Você que é mulher, use coisas de mulher. Mas, num certo sentido, é a cultura que determina o que é de homem e o que é de mulher. Na época de Jesus, os homens usavam vestidinho. Certo? E eu quero ver quem é que se atreve a dizer que Jesus não era macho. Né? Tô doido para ver um raio cair na cabeça do cara agora mesmo. Né? Então, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente precisa perceber que a cultura não é neutra. E a moda também não.
a propósitos, a ideias que estão sendo passadas. Quando a gente estava naquela, tentando catar o que vocês pensam, o que vocês mais pensaram a respeito de moda é que ela comunica. Então você não pode absorver o que ela comunica sem pensar no que ela está comunicando. Você precisa pensar, você precisa avaliar se essa é a mensagem que você quer passar, se você coaduna, se você concorda com essa mensagem que está sendo passada. Né? Posso comentar um negócio? Teve uma programação que a gente teve, que a gente estava discutindo isso. Foi um de sexta, a gente estava discutindo isso bastante. Foi bem complexa a discussão. Chegou a calorar, assim. Por isso que eu não vou no de sexta. Mas a gente se manteve realmente nessa base, né? Você não pode depender da moda em nenhum momento. Só que se você sabe o significado dela e você não a usa da maneira correta, você já está errando também. Por exemplo, a moda dita que há roupas para homens, por enquanto, há roupas para homens e há roupas para mulheres. Você como cristão, se você faz usar roupas para mulheres, você está errado. Você está pecando quanto a isso. Porque você está expressando algo que Deus não quer que você expresse. Então você se torna completamente responsável. Você não pode ser dependente dessa moda, mas você tem que usá-la de uma maneira correta. Você tem que ser proativo, né? Você não pode simplesmente ir na manada, né? Tipo, ovelhinhas pro abismo, né? Pro matadouro. Você tem que entender o que está acontecendo. E o mundo vai mudando. Então, daqui a 10 anos, a saia vai ser masculina ou feminino. Não sei. Mas a grande questão, talvez, do futuro seja não haver mais moda para o gênero. Isso. Essa é a grande questão. Por exemplo. Aí acho que vai a praticidade do cristianismo no futuro determinar as coisas. Então, pois é, o ideal mesmo era que nós dominássemos todas as áreas do conhecimento e do fazer humano. Quem tem que produzir moda? Vocês. Certo? Essa é a ideia. Mas talvez não seja tão fácil assim. Então, pensando de uma maneira mais prática como consumidor de moda, eu preciso estar atento a essas mensagens e filtrá-las. Mas é essa mensagem. Eu concordo com essa mensagem? Com essa mensagem eu não concordo. Então, talvez eu prefira não usar essa roupa. Não é só uma questão estética para mim. Né? Então, talvez eu prefira não usar essa roupa. Não, tudo bem, eu vou usar essa roupa, mas eu não me submeto a ela, não me submeto à mensagem. Né? Eu posso usá-la, mas não... Então, eu continuo sendo homem em todos os aspectos, né? Tenho todas as minhas características masculinas, eu as expresso em 100%, mas a roupa não me ajuda nisso. Não tem problema que no resto todo eu sou. Né? Então, posso entrar nesse acordo comigo mesmo. Mas assim, o que eu preciso é estar atento que isso está acontecendo. Né? Que a moda se corrompeu e ao invés de expressar a diversidade, ela apresenta uma padronização, uma uniformização e até mesmo a questão de gênero ela está querendo uniformizar. Né? Talvez eu não consiga lutar contra isso, fazer uma indústria de roupa cristã, também não estou propondo isso. Né? Mas eu preciso consumir de uma maneira consciente, preciso entender o que está acontecendo, quais são as mensagens, quem são os agentes sociais que estão à minha volta e criticá-los, né? Opa, peraí, isso aqui não é o que eu penso a respeito de roupa, não é assim que eu vejo, não é assim que eu quero ser. E entender que tem um projeto maior de desconstrução da criação mesmo, em vários aspectos, né? De personalidade, de gênero e de outros aí, inclusive voltando lá atrás, que eu tinha pulado, uma desconstrução também da dignidade humana, porque você é o que você veste. E se você não veste a roupa certa, se você não tem roupa, você não é ninguém. Essa é a mensagem geral da nossa sociedade. E nós não podemos comprar isso. Né? Não podemos simplesmente pôr esses óculos e começar a enxergar as pessoas por aquilo que elas conseguem comprar, pela etiqueta que elas têm, pelo que está escrito. Né? Aquele pré-conceito, né? Eu não posso comprar esse negócio. Eu não posso assumir isso como correto e apenas tocar o barco. Eu preciso criticar essa visão e dizer, não, as pessoas são o que elas são, não o que elas vestem ou aparentam. Bom, já falei demais, mas eu queria pelo menos que vocês guardassem essa ideia geral. A moda
em si é uma expressão de coisas belas e ricas que Deus colocou em nós, como seres humanos, como raça humana, como imagem e semelhança de Deus. E é muito jóia a gente poder expressar beleza, a gente poder expressar a nossa personalidade, isso tudo é muito legal. Mas eu preciso reconhecer os perigos que há nisso, né? Aquela ênfase na aparência e não na essência, né? A vaidade. Né? Reconhecer que no meu coração há uma tendência a isso, portanto ela precisa ser combatida, né? Precisa ficar de olho. E reconhecer que existe uma indústria da moda, e agora saindo da questão mais pessoal, existe uma indústria da moda que está trabalhando em prol de um consumismo louco, e eu preciso ficar esperto com isso. Né? Mesmo que eu tenha grana para comprar roupa a cada estação, será que aquela grana não era para eu, sei lá, para eu dar na igreja, para eu dar para o missionário, para eu dar para o vizinho que está sem gás, para eu dar para um parente meu que está desempregado? Será que a grana era só para isso mesmo que Deus me deu? Ou tinha utilidades melhores para essa grana, na perspectiva de Deus que me deu a grana, né? E também há um processo na indústria da moda de desconstrução da criação, né? da dignidade da pessoa, da dignidade dos gêneros, né? da diversidade entre as pessoas, uma padronização que não é legal. Né? Não é legal, ela não está colaborando com a moda. Se alguém aqui tem talento para isso, então, bacana, cara, vai lá e seja o diferente. Faça coisas com... Talvez você faça até uma moda parecida com a que está, mas a tua motivação, os teus princípios vão ser completamente outros. E eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Bom? Deus abençoe.